Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Bem-vindos mais uma vez nesta semana. Regularmente, aqui estamos todas as semanas para apresentar subsídios às lições da revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Neste trimestre, que se iniciou em abril e prossegue até junho, o tema geral é sobre mordomia cristã. As lições foram escritas pelo pastor Amarildo Martins da Silva, quarto vice-presidente da CONAMAD e presidente da CONEMAD, que vem a ser a Convenção de Madureira no estado de Tocantins. Nesta semana, temos a lição de número 4, que será estudada no próximo domingo, dia 27 de abril de 2025, com o título O Cuidado e Apoio aos Obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Antes de entrar propriamente dito na apresentação dos subsídios, aqueles convites muito especiais. Primeiro, aos que não se inscreveram, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes que um novo vídeo for disponibilizado. Segundo, curta o vídeo, porque cada curtida somada às outras curtidas ajuda a expandir o tráfego na plataforma e outras pessoas terão também acesso a este vídeo. Terceiro, deixe o seu comentário. Cada comentário interagindo conosco, nos ajuda a aprimorar o nosso trabalho para que possamos sempre apresentar uma melhor produção no sentido de oferecer um melhor estudo, uma melhor exposição para aqueles que regularmente nos acompanham e outros que ao longo das semanas vão se somando a este grande e poderoso exército de companheiros em nosso canal. 3 gestos rápidos e eu peço, por gentileza e com muito respeito a cada um de vocês. Com essas preliminares, vamos aproveitar o tempo e entrar de imediato na exposição dos subsídios para esta semana. O tema, repito, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Temos como texto áureo 1 Coríntios, capítulo 9, e verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Textos de referência nesta semana estão no capítulo 9 de 1 Coríntios. São os versos 3, 4, 7, 12 e 13, em que o apóstolo reivindica legitimamente
os seus direitos na condição de apóstolo de Cristo, entre esses direitos, o direito de ser remunerado pelo trabalho que exercia. É esse o sentido do verso 14, onde a última frase define de maneira peremptória que vivam do Evangelho. Em outras palavras, que sejam sustentados através do Evangelho que proclamam por aqueles que são alcançados e passam a servir a Cristo. Essas pessoas devem ser ensinadas que a contribuição, a oferta, é também uma forma de adoração a Deus e é mediante as contribuições e as ofertas que as igrejas se sustentam e, por consequência, os obreiros são também sustentados. Então, Paulo reivindica um direito e, se você ler o capítulo 9 de 1 Coríntios, perceberá onde ele diz que ele próprio não fazia uso desse direito. Ele escreve à igreja de Corinto, que foi por ele plantada, e nós podemos fazer aqui uma alusão ao fato de que, quando ele viveu em Corinto, isso está registrado em Atos capítulo 18, quando ele viveu em Corinto, morou na casa de Priscila e Áquila. Ambos eram profissionais que trabalhavam na construção de tendas, e Paulo, tudo nos leva a presumir, também era um profissional nessa área, e ele passou a construir tendas juntamente com Priscila e Áquila, enquanto estava em Corinto, de maneira que ele poderia dizer que nunca usou desse direito a igreja de Corinto. A impressão que eu tenho é que aquela igreja era uma igreja que tinha sérios problemas, por óbvio, como já estudamos. Tinha problema de facção, tinha problema de imoralidade, e tinha problemas também na área da contribuição. E pode ser que o fato de Paulo não ter usado desse direito no período em que lá esteve, isso também tenha acostumado os irmãos num tipo de comportamento, deixando eles à vontade para não se preocuparem com a questão da contribuição. E então Paulo tenta corrigir esse problema, além de alguns outros, na primeira carta aos Coríntios, escrevendo o capítulo 9, onde ele, de maneira muito direta, faz essa recomendação, essa observação, dizendo que cabe aos obreiros serem sustentados pelo Evangelho. Esse é apenas um ponto introdutório. No comentário, nós temos a alusão, e até no próprio texto que Paulo usa, capítulo 9, Paulo faz menção aqui no verso 13 do sacerdócio. Diz ele: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Paulo faz uma alusão ao Antigo Testamento. E no comentário, essa alusão é tratada, é discorrida, de maneira que os irmãos têm acesso a essas informações, como viviam e de que forma o sacerdócio do Antigo Testamento se sustentava para embasar o sustento
dos obreiros no Novo Testamento. Eu vou deixar essa questão do sacerdócio do Antigo Testamento de lado para apresentar subsídios na mesma direção, mas em outras acepções. Eles estão também vinculados à lição que vamos estudar no próximo domingo. Primeiro, o próprio Jesus foi sustentado pelas ofertas daqueles que entendiam a importância, a relevância da sua obra. Se você acompanhar os 3 anos do ministério de Jesus, que teve o seu ápice na crucificação, você perceberá alguns pontos. Primeiro, Jesus tinha um tesoureiro. Embora fosse perverso, mas era tesoureiro. Judas, era ele quem cuidava dos recursos que entravam através de ofertas, de contribuições, de pessoas generosas. Segundo, quando lemos Lucas capítulo 8, encontramos a citação de algumas mulheres. Você não encontra mulheres como parte do grupo dos 12 discípulos e nem também encontra mulheres como parte do grupo dos 12 apóstolos. Mas você encontra essas mulheres lá no capítulo 8 de Lucas, você encontra essas mulheres que acompanhavam Jesus, e o texto diz de maneira muito direta, sem precisar subterfúgios, sem precisar manobras interpretativas, o texto diz de forma muito direta que elas contribuíam com os seus bens. Inclusive, uma delas era a esposa de Cusa, um dos assessores de Herodes. Então, em segundo lugar, primeiro, Jesus dispunha de tesoureiro. Um tesoureiro extremamente egoísta. Parecia alguém interessado nas questões sociais. Quando aquela mulher quebra o vaso de alabastro e derrama aquele caro perfume nos pés de Jesus, Judas diz que seria melhor que aquele perfume fosse vendido e o dinheiro apurado fosse compartilhado com os pobres, mas não era nada mais, nada menos do que uma atitude hipócrita do seu coração, e o próprio texto diz que ele subvertia os recursos arrecadados e os aplicava nos seus próprios interesses. Então, primeiro, Jesus tinha tesoureiro. Segundo, a Bíblia registra que havia mulheres, e além delas, há outros casos não registrados, por óbvio, mas a Bíblia registra que essas mulheres contribuíam com os seus bens para o ministério de Cristo, enquanto ele esteve na terra. Segundo, o próprio apóstolo Paulo foi sustentado, embora ele se refira à igreja de Corinto que não tenha feito uso desse direito, e essa referência deve ser tomada em relação à igreja de Corinto, porque enquanto lá viveu, juntamente com Priscila e Áquila, ele morou na casa de Priscila e Áquila, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, e sendo ele um profissional na área de construção de tendas, ao lado desse casal, ele ganhava a sua subsistência mediante o trabalho realizado. Então, ele não dependeu dos recursos da igreja de Corinto. Mas, quando você vai para a carta de Paulo aos Filipenses, é uma das cartas da prisão, são 4 cartas da prisão, Filipenses é uma delas.
o apóstolo Paulo escreve uma carta enternecedora, onde ele expressa uma profunda alegria, apesar de estar preso. E ao final da epístola, ele reconhece a generosidade dos cristãos de Filipos, que eram contribuintes assíduos, mas por alguma razão, em alguma circunstância, a oferta deixou de ser enviada e agora ele agradece porque através de Epafrodito, os irmãos de Filipe conseguem fazer chegar a sua generosa contribuição a Paulo, que se encontrava preso. E é nesse contexto que Paulo cita aquele famoso verso que as pessoas interpretam de forma equivocada: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A ideia da passagem é que ele sabia padecer necessidades, ele sabia padecer fome, ele sabia passar pelos momentos difíceis, como também sabia viver quando houvesse fartura. E o ponto focal é quando ele diz: sei estar contente, sei estar feliz em qualquer situação. Então, o próprio Paulo era sustentado pelas ofertas voluntárias das próprias igrejas por ele fundadas, porque convém aqui que se diga que a maioria das igrejas no mundo gentílico foi plantada pelo apóstolo Paulo. Um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, ainda usando Paulo como personagem ou como espinha dorsal para os subsídios de hoje, é que no livro de Atos se registra que Paulo fez 3 viagens missionárias. E aí convém ressaltar um dado interessante. Naquela época, as viagens de longo percurso eram feitas de navios. Não havia grandes estradas para tráfegos aí de grande porte, aliás. Não havia grandes estradas para tráficos de grande porte. Até porque todo o produto comercial era transportado através de navios e as grandes viagens eram feitas através de navios. E eu sugeriria a você para olhar no mapa o percurso da primeira viagem missionária, o percurso da segunda viagem missionária e o percurso da terceira viagem missionária, e você perceberá que esses percursos, na sua imensa maioria, esses percursos foram feitos de navio. Talvez, se fosse hoje, alguns dissessem: mas Paulo viajando de navio, como alguns reclamam quando pastores nossos viajam de avião. Talvez a reclamação fosse idêntica nos dias de hoje. E eu vou explicar o motivo. As viagens de navio naquela época eram caríssimas. Eram transportes complexos, ainda primitivos, se você comparar os navios daquela época com os navios contemporâneos. Eram transportes primitivos, viagens caríssimas que não eram acessíveis à maioria das pessoas. Vou repetir esse ponto para você guardar. Não eram viagens acessíveis à maioria das pessoas, pelo elevado custo de cada passagem.
Mas Paulo fez pelo menos 3 viagens, sem contar a viagem dele para Roma, agora na condição de prisioneiro. Paulo fez 3 viagens missionárias, 3. E a maior parte dessas viagens foi feita através do principal transporte da época, navio. Eu pergunto a você, quais foram os recursos? De onde veio o dinheiro? De onde vieram as condições financeiras para essas viagens? Só as viagens missionárias de Paulo. Não estou tratando aqui da vida de Paulo no dia a dia, não estou tratando da sua vestimenta, não estou tratando da sua aquisição, por exemplo, de livros e pergaminhos, não estou tratando da sua saúde, não estou tratando de outras questões comuns no dia a dia de uma pessoa. Só de navio. De onde vieram os recursos financeiros, senão através das contribuições das igrejas. As igrejas se dispunham a contribuir, porque compreendiam a importância, compreendiam o significado do ministério do apóstolo Paulo. Então, se a gente faz uma comparação, pastores viajam de jatinho. Se Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, certamente, para ganhar tempo, viajaria de jatinho, porque ele usou o principal transporte da época, navio, cujo valor era elevadíssimo e não era acessível à maioria das pessoas daquela época. É só para frisar, usando o próprio Paulo como espinha dorsal da lição de hoje. Já mencionei a pessoa de Jesus e agora estou tratando mais de Paulo, porque a questão do sustento dos obreiros está bem fundamentada na própria vida do apóstolo Paulo e nos próprios escritos que o apóstolo escreveu. Eu gostaria aqui de mencionar alguns desses textos. Primeiro, Paulo escreve: digno é o obreiro do seu salário. Segundo, Paulo escreve: não atarás a boca do boi que debulha. E eu gosto muito dessa figura, dessa analogia, dessa metáfora, porque debulhar aqui significa que os bois eram usados para tirar, digamos, as cascas do trigo e de outros produtos que, para serem usados como comestíveis, as cascas tinham de ser tiradas, e a expressão é essa: debulhar. Essa é a expressão, e é a expressão que a Bíblia, Almeida, Revista e Corrigida, usa. Não atarás a boca do boi que debulha. O que significa? O boi que estava fazendo esse trabalho de tirar a casca do produto que estava sendo debulhado tinha o direito de comer do produto. Paulo usa essa analogia comparando o boi ao obreiro, dizendo que ele, como obreiro, tinha direito de comer do trabalho que ele realizava. Não atarás a boca do boi que debulha. Eu citei aqui 2 versos. Vou para um terceiro. Paulo recomenda o sustento dos obreiros
E aí ele acrescenta um dado, inclusive está na lição, está inclusive no comentário, ele acrescenta um dado dizendo que aqueles que ensinam são dignos de duplicada honra. Essa é uma tradução eufemística. Tradução eufemística é uma forma equivalente de se tentar dizer o que foi dito de outra forma. Por exemplo, ao invés de eu falar fulano mentiu, eu digo fulano disse uma inverdade. É uma maneira eufemística de dizer a mesma coisa. Se você tomar os originais, você verá que Paulo diz exatamente isso. Os que ensinam, os que ministram, são dignos de duplicados honorários, inclusive há traduções mais contemporâneas que já traduzem dessa forma. São dignos de duplicados honorários. Então, eu citei aqui apenas 3 versos bíblicos, além de mencionar o próprio exemplo de Paulo, para dar sustentação ao ensino da lição de hoje, o cuidado e o apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Obreiros se vestem, obreiros se alimentam, obreiros se desgastam, obreiros têm famílias para sustentar, obreiros necessitam de suporte para o dia a dia e, como diz Paulo, digno é o obreiro do seu salário. E eu poderia usar esse texto para aplicá-lo da seguinte forma: o obreiro necessita receber um salário digno, digno com as suas necessidades. Quando pensamos, por exemplo, em missões transculturais, essa é uma área que eu muito aprecio, já escrevi algum material na área de missões transculturais. Quando se envia um missionário para o exterior, não importa para onde ele vá, não se pode pensar, por exemplo, em termos de salários que são os salários comuns, normais, aqui no Brasil, porque ele não estará vivendo nesta realidade, ele estará vivendo noutra realidade. Então, tem de se pensar num salário que seja digno à realidade em que ele vai viver. Eu estive há muitos anos em Moçambique e os missionários dependiam de ter subvenções maiores porque, geralmente, por serem eles estrangeiros, se cobrava deles um valor maior até para o aluguel de casa. Mas, geralmente, um missionário, quando vai para o exterior, principalmente quando ele vai plantar uma igreja, ele vai ter que fazer frente não só às despesas pessoais, não só às despesas da família, mas às despesas da própria estrutura da igreja, seja numa casa alugada, seja numa expansão da sala de sua própria residência, tem pagamento do custo da água, do custo do aluguel, do custo do microfone, do som, do instrumento, se ele for um instrumentista ou se tiver alguém que toque um instrumento. Ou seja, são custos agregados
E quando se envia um missionário, é necessário que se pense em todos esses aspectos agregados ao salário para o sustento do próprio missionário. Ou seja, é não atar a boca, não amarrar a boca do boi que debulha, para que ele não coma. Há missionários que ficam com a boca amarrada, não sobrevivem e eventualmente acabam tendo que retornar ao Brasil, porque o sustento que lhe enviam não é um sustento suficiente para o trabalho que ele precisa realizar. Então eu apresentei aqui, nesses subsídios, esses pontos, não seguindo propriamente o comentário, mas paralelamente ao comentário da lição de hoje, e vou recapitular. Jesus dependeu de recursos para manter o seu ministério. Inclusive, me vem à mente quando Jesus enviou uma equipe avançada, ele já estava subindo para Jerusalém, enviou uma equipe avançada para Samaria para que essa equipe cuidasse de encontrar pousada para ele e os seus discípulos. Provavelmente essa equipe não foi pedir, digamos, que a pousada fosse de graça, sem custos. Não. A equipe avançada foi fazer um trabalho de logística para encontrar um local adequado que pudesse abrigar Jesus e os seus discípulos. E os samaritanos, quando souberam que se tratava de Jesus, puseram aqueles membros daquela equipe avançada para correr. Eles ficaram tão enraivecidos que chegaram a pedir a Jesus que lhes desse permissão para pedir que Deus mandasse fogo do céu para destruir Samaria. Então Jesus precisou de recursos. Tanto precisou de recursos que ele tinha um tesoureiro. Segundo, temos o registro das mulheres que contribuíam com os seus bens. Bens aqui eram recursos financeiros para a sobrevivência de Jesus e os seus discípulos, porque os seus discípulos foram chamados das suas funções profissionais. Pedro, por exemplo, era um pescador. João era um pescador. Tiago era um pescador. E Mateus? Quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Mateus teve de deixar a coletoria, deixou de receber, de auferir o seu salário para seguir a Jesus. E durante esse período, Jesus e os seus discípulos foram sustentados por essas ofertas. Citei o exemplo de Paulo, estou apenas recapitulando o exemplo de Paulo, e mencionei o fato de ele construir tendas quando viveu em Corinto. Isso está registrado em Atos capítulo 18, eu estou apenas recapitulando, Atos capítulo 18, ele residiu nesse período na casa de Priscila e Áquila, que eram profissionais de construção de tendas, e Paulo, podemos presumir, também era um profissional que sabia fazer o trabalho, e se juntou ao casal, morou na casa do casal, residiu com Priscila e Áquila, e enquanto esteve em Corinto, não dependeu das ofertas da igreja de Corinto, mas ele foi um fazedor de tendas. Inclusive, essa expressão, fazedor de tendas, é muito empregada em missões transculturais. Por que razão? Porque há países que são fechados para o evangelho, são países com regimes totalitários. E nesses países não se entra com visto dizendo que você é missionário. Você não passa da
imigração. Você chegará na imigração e na imigração você será imediatamente deportado. Então, qual é a estratégia que se usa? A estratégia que se usa é o envio de profissionais. São odontólogos, são médicos, são enfermeiros. Nesses países há muita carência de dentistas, há muita carência de médicos, há muita carência de enfermeiros. Então, são pessoas que exercem essa profissão, elas entram nesses países para exercerem essa profissão e aproveitam a oportunidade para serem também anunciadores das boas novas, da salvação. E eu quero concluir os subsídios da lição desta semana com uma observação. Quando o apóstolo Paulo, na epístola aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo trata da questão da oferta de maneira muito específica, em relação, inclusive, aos que necessitavam de ser ajudados em Jerusalém por causa de uma grave fome, Paulo faz uma alusão muito interessante, dizendo que Deus é quem dá a semente ao que semeia, dizendo que a oferta é como uma semente que você planta. E a verdade implícita neste exemplo é que uma semente plantada, ela vai produzir outras sementes. Em outras palavras, Deus retribui com graça abundante àqueles que semeiam da própria semente que lhes é dada por Deus. Então, o dinheiro que você ganha, os recursos que entram no seu caixa, as condições financeiras que você tem, são sementes que Deus lhe dá para o seu sustento, mas também para você plantar em outros solos que precisam dessa semente para a sua sobrevivência. E entre esses solos, estamos estudando nesta lição. Na lição passada já estudamos sobre a manutenção das casas de oração, dos templos, das congregações, e hoje estamos estudando sobre a manutenção dos obreiros. Este é um solo fértil para você plantar a sua semente. Estamos chegando ao fim dos subsídios desta semana e, se Deus quiser, na próxima semana aqui estaremos de volta para estudar a lição de número 5. Eu já vou adiantar aqui o tema da lição do próximo dia 4 de maio. Compaixão, atitude de quem ama a Deus. Em outras palavras, a mordomia também implica em você estender as mãos para o necessitado. E é exatamente o tema da lição de número 5 da próxima semana. Hoje estamos terminando. Um grande abraço no coração de cada um de vocês. E não se esqueça, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações e curta também. E um último pedido, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima semana, se Deus quiser.